Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meu amigo e minha amiga, eu tô aqui para acompanhar com vocês uma hipocrisia que quem é aqui de Sergipe está acompanhando de forma mais próxima. Eu, inclusive, tenho denunciado isso há várias semanas, inclusive aqui na Revista Fórum também, envolvendo o senador Alessandro Vieira, do MDB aqui de Sergipe. Para quem não sabe quem é o Alessandro Vieira, ele pegou vários projetos importantes nesse ano, ou para relatar, ou para discutir propostas apresentadas por ele. Na época, por exemplo, da discussão ali do Felca, ele era responsável pelo ECA Digital, conseguiu muito destaque. Depois ele foi o relator da PEC da bandidagem no Senado Federal, e ele votou ali pelo arquivamento, porque era um absurdo. E agora, meu amigo e minha amiga, ele é relator da CPI do crime organizado. E alguns dias atrás, ele inclusive emitiu ali um comunicado convocando o criminoso que seria ligado ao Comando Vermelho, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, TH, né, o Raimundo, se não me engano, né, Tiago Raimundo, se não me falha a memória, onde ele acabou sendo preso em setembro na chamada Operação Zargan, mostrando a ligação dele supostamente com o crime organizado, que desde 2017 ele já tinha uma relação apontada ali pela polícia e pela justiça, tanto que entre 17 e 18 ele ficou preso 10 meses por ser acusado ali de lavar o dinheiro para o crime organizado no Rio de Janeiro, bem especificamente para a facção criminosa Comando Vermelho, e mais recentemente, além de negociar, segundo investigações da polícia, supostamente compra e venda de armas e drones, ele também vazava informações de operações da polícia para líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Depois se descobriu também a relação suposta do presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, do União Brasil, ligado ali em tese com o TH Joias também, já que ele teria vazado a Operação Zargan, que aconteceu e que prendeu o TH Joias, para o TH Joias. E aí a gente precisa entender um ponto importante, porque o Alessandro Vieira tem citado aqui essa questão de que é importante incluir o Rio de Janeiro nessa situação toda do crime organizado, que não faz sentido você discutir a infiltração de agentes do crime no serviço público e na coisa pública e no poder público, sem citar situações de alguns estados brasileiros, inclusive o próprio Rio de Janeiro. E aí ele decidiu convocar o TH Joias. Inclusive tem um trecho de uma matéria que foi publicada aqui no Globo que traz o seguinte aqui, ó, bem claramente aqui nas palavras do Alessandro Vieira. Tá aqui, ó, cadê? Nesta semana, Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado no Senado, convocou o presidente e afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, para depor na comissão. No requerimento, Vieira disse que a presença de Bacelar é necessária para apurar a ameaça representada pela infiltração econômica do crime organizado. Bacelar, que chegou a ser preso, é investigado pelo vazamento de uma operação da PF contra o TH Joias, do MDB, mesmo partido do Alessandro Vieira, inclusive, acusado de ligação com o Comando Vermelho. Inclusive, Alessandro Vieira disse que é importante trazer essa convocação do Bacelar para que ele possa depor, porque não dá para trabalhar de forma séria essa questão do envolvimento do crime organizado no Brasil, sem olhar com atenção para a questão do Rio de Janeiro. Só que tem um pequeno problema nesta situação toda que eu venho alertando aqui já tem algumas semanas. Inclusive fiz vídeo no meu Instagram, fiz vídeo aqui na Revista Fórum, mostrando, meu amigo e minha amiga, algumas imagens problemáticas, na verdade, né? Quais são essas imagens problemáticas, Carlito? Vamos lá. Essa figura que vocês estão vendo aqui na imagem é o secretário de governo, cadê? Deixa eu voltar aqui. É o secretário de governo do governo Cláudio Castro, o André Moura, tá? Eu vou mostrar para vocês mais imagens aqui. O André Moura ao lado do TH Joias, o André Moura aqui, ó, com o Rodrigo Bacelar, tá vendo? O seu correligionário de partido, ambos são do mesmo partido. E aí a gente tem a relação do TH Joias com o Rodrigo Bacelar, que não é nova, veio a público, todo mundo já sabe. Eu tinha citado, inclusive, há um certo tempo atrás, a relação do senhor André Moura, né, com o TH Joias, que tinha sido denunciada por um assessor do governo Cláudio Castro, chamado Victor Travancas, que no dia 4 de novembro enviou uma carta ao governador Cláudio Castro pedindo a sua exoneração. O motivo, Carlito, dessa exoneração, segundo o Victor Travancas, ele não aceitaria fazer parte de um governo junto com o André Moura, que segundo ele é um criminoso. E eu já tinha citado isso aqui também, né? O André Moura desviou dinheiro, segundo investigações da polícia, segundo denúncias da justiça, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, depois recorreu, estranhamente o Ministério Público ali do Aras ofereceu um acordo de não persecução penal,
O André precisou confessar o crime que teria cometido, evidentemente, e pagou R$300 mil para ressarcir os cofres da cidade de Pirambu, segundo o material publicado aqui pelo Globo, que teve acesso, segundo eles aqui, a este material. Então, tá aqui, ó, TH Joias ao lado de André Moura, isso aqui é o André Moura recebendo ele. Para quem não sabe quem é o André Moura, esse de camisa branca, que é secretário de governo do governador Cláudio Castro. Ele era o líder do governo do Michel Temer. E o TH Joias, ó, se refere a ele aqui, ó, como meu amigo André Moura. Tá ali, ó, meu amigo e secretário do governo André Moura. A gente sabe, inclusive, que quando o TH Joias teve o nome cogitado para ser indicado ali, para tomar posse como deputado federal, foi alertado ao Rodrigo foi alertado ao Rodrigo Bacelar da ligação dele com o crime. O Rodrigo Bacelar articulou para conseguir possar o TH Joias. Recentemente, para ser bem específico, na semana passada, o secretário de governo do Cláudio Castro, André Moura, ligou para deputados estaduais pedindo para que eles votassem para libertar o Rodrigo Bacelar. Tudo isso porque a gente sabe que eles têm uma ligação próxima e que, em tese, poderia gerar um problema ali, a prisão do Rodrigo Bacelar, e ele acabar delatando algumas pessoas. Essa aqui, ó, é a carta que foi divulgada por alguns veículos, inclusive aqui da mídia de Sergipe, escrita pelo Victor Travancas, pedindo exoneração do cargo de assessoria na Secretaria da Casa Civil, porque ele disse que não aceitaria fazer parte de um governo que quer dizer que combate o crime, mas que tem entre os seus quadros o secretário André Moura, que seria ligado ao crime ou próximo ao TH Joias. Palavras do Victor Travancas, tá? Saiu uma matéria, inclusive, na Folha de São Paulo, no dia 17 de novembro, com esse título: Assessor de governo Castro pede exoneração e acusa secretário de ser criminoso. E aí você vê tudo isso aqui, você pensa, mas o que é que você quer trazer, Carlito, de hipocrisia? Hipocrisia de quem? Hipocrisia do senador Alessandro Vieira. Por quê, Carlito? Porque na semana passada, o governador Fábio Mitidieri, aqui do estado de Sergipe, governador do PSD, publicou nas redes sociais uma foto da sua chapa para 2026, da sua pré-chapa, né, para 2026, concorrendo ali a cargo de governador de Sergipe, perdão, que é ele, vice-governador, que é o deputado estadual Jefferson Andrade, e primeiro e segundo senadores, né, André Moura e Alessandro Vieira. E o Alessandro Vieira, que já tinha dito, inclusive, que o André Moura era criminoso e que deveria estar na cadeia, tá aqui matéria, ó. Isso aqui é de agora, 2025, ó. 3 de novembro, tá aqui, ó, de 2025. Alessandro Vieira dando entrevista em veículo local da mídia aqui em Sergipe. Alessandro Vieira volta a afirmar que não vota em André Moura, nós somos totalmente diferentes. E é o que acontece quando foi no sábado, na semana passada, o governador de Sergipe divulgou esta foto, onde está Alessandro Vieira junto com o André Moura. E aqui eu quero fazer uma pergunta. De antemão já quero deixar claro que eu não estou acusando o André Moura de cometer crime algum. De antemão não quero dizer que o André Moura é um criminoso agora. O crime que ele cometeu ele já confessou para a Procuradoria-Geral da República no acordo que ele fez, né, na PGR. Então o crime em tese está resoluto. Ele diz aqui que as denúncias foram arquivadas. Não é que foram arquivadas. Aconteceu um acordo de não persecução penal e as penas foram extinguidas. Mas você precisou confessar o crime e pagar uma pecúnia, né, um valor financeiro, para poder ressarcir os cofres da cidade de Pirambu. Eu quero fazer a seguinte pergunta aqui que é importante, que é o seguinte. Alessandro Vieira, meu caro, como é que fica a sua situação, sabendo que você tem como seu colega de chapa ali uma pessoa que seria ligada diretamente ao Rodrigo Bacelar e, em tese, ao TH Joias também? Na entrevista, inclusive, no material inclusive, que foi publicado pelo Globo, e é interessante, né, porque o Globo escreveu uma matéria através do Bernardo Melo. Para quem não sabe quem é o Bernardo Melo, é o mesmo que escreveu uma matéria junto com a Luísa Mazzullo, dizendo que eu era membro de um suposto gabinete do ódio do PT, e que na época não tinha nem pé nem cabeça. Primeiro que eu nunca fiz parte de nenhum grupo de gabinete de ódio, de amor, de nada. Segundo, as pessoas que eles colocaram lá nesse gabinete do ódio do PT, supostamente, algumas eu não conheço, nunca tive contato, não sei nem quem são, descobri inclusive na matéria. Outras eu já processei ou me processaram e outras eu conheço, mas não tenho contato nenhum. Tanto que na época que a matéria saiu, eu publiquei a íntegra do áudio da entrevista.
eles ficaram com raiva, meu nome não aparecia na matéria publicada no site do Globo, só aparecia na versão impressa do jornal, e depois que eu fiz a publicação da íntegra do áudio, a Luísa Mazzullo, junto com o Bernardo Mello, atualizaram a matéria e botaram meu nome no site da Globo, dizendo que eu era membro do gabinete do ódio do PT, algo que o próprio áudio desmente, já que tem coisas que eles colocam na entrevista dizendo que eu respondi de uma maneira, só que nos prints e no áudio que eu divulguei na época no meu canal, eu mostrei que eles distorceram ou mudaram o que eu tinha dito, né? Não é meramente falaram coisas mentirosas, não, eles distorceram coisas que eu tinha dito ou mudaram as informações que eu passei. E aí eu sei que o Bernardo Mello e que a Luísa Mazzullo me seguem, me acompanham nas redes sociais, porque vez e outra eu falo de alguma coisa no meu canal e nas minhas redes sociais e vira matéria no Globo, né? É interessante que eles acham que eu sou membro do gabinete do ódio do PT, que eu não tenho credibilidade, mas tudo que tá na matéria que eles falaram aqui sobre Alessandro Vieira e o André Moura, eu venho denunciando há pelo menos 2 semanas aqui no meu canal do YouTube, aqui na Revista Fórum, aqui que eu falo aqui no YouTube, né? Aqui no meu canal, aqui na Revista Fórum, lá no meu Instagram. E aí a assessoria do Alessandro Vieira foi procurada para poder entender sobre essa relação do André Moura com o Bacelar, o crime organizado, supostamente, e a relação dele com o André Moura nessa chapa para 2026. Ele diz o seguinte: neste sentido, sobre a montagem da chapa do Estado, ele conclui que esta corresponde à compreensão do governador e seu grupo de que são os 2 nomes que melhor podem representar Sergipe, mesmo com perfis absolutamente diferentes. Inclusive ele chegou a dizer que não subiria no mesmo palanque, que não pediria voto para o André Moura. Em 2018, e até pouco tempo atrás, até acho que um mês atrás, ele dizia o que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu quero que vocês escutem outra coisa, eu quero que vocês escutem o Alessandro Vieira de 2018 e de um mês atrás aproximadamente, falando do André Moura e o Alessandro de hoje. Vamos ouvir juntos aqui, ó. Eu não vou mostrar o vídeo, mas eu vou mostrar o áudio para vocês. O André Moura. A avaliação do André ela tem que passar por pelo menos 3 fases. Primeiro é saber quem é o André em Sergipe. André é um cidadão que desde o ano 2006 ou 2007 já responde a processos na justiça por conta da sua atuação política, à época na frente da prefeitura de Pirambu. Isso segue na vida dele acompanhando esses problemas com a justiça. A outra coisa que você tem que levar em consideração é que esse poder, essa sensação de acesso a recursos, ela vai acabar agora, esse ano. O governo Temer acaba, essa quadrilha que está lá em Brasília vai ser substituída, não existe nenhuma expectativa de que Temer seja reeleito ou que ele consiga eleger alguma pessoa ligada ao seu grupo, então esse poderio vai acabar. E o terceiro ponto, que eu acho que é importantíssimo, é compreender como é que o André chegou a essa posição. Ele não chegou à posição de líder do governo Temer por conta da qualidade dos seus projetos legislativos ou por conta da sua capacidade de oratório e de articulação. Ele chegou como indicado, como braço direito de Eduardo Cunha, um cidadão que hoje é presidiário em Curitiba, condenado em vários processos por corrupção. Isso não engrandece Sergipe, pelo contrário, isso diminui Sergipe. O representante de Sergipe não deve ser um homem identificado e reconhecido nacionalmente como participante desse grupo. Deve ser uma pessoa de vida honesta que representa o sergipano. Bom, essa era a visão dele, né? Que uma pessoa que teria supostamente a fama do André Moura não representaria bem o sergipano. Agora mudou. Agora esse é o melhor projeto para Sergipe. E eu disse algumas semanas atrás, e vou dizer de novo, que para mim a questão da CPI do crime organizado fica maculada. Não porque o Alessandro Vieira seja uma pessoa desonesta, não porque o Alessandro Vieira seja um criminoso. O problema é que vai pairar no ar a tese de que pode estar ocorrendo uma proteção a aliados. Neste momento o André Moura deixou de ser um algoz do Alessandro Vieira e passou a ser um aliado. Estão dentro do mesmo grupo político. Gostem ou não, concordem ou não, apoiem ou não, mas esta é a realidade neste momento. E aí agora a gente espera que ele se explique melhor, porque essa alegação de que não tem nada a ver, não atrapalha, isso aí quem escolheu foi o governador. Pois é, quem escolheu foi o governador, mas quem está do lado dele junto com o governador é você. Inclusive a fotinha mostra isso, né? Como a gente trouxe aqui, ó. A fotinha é bem clara, vocês estão juntos aqui, ó. A fotinha é clara aqui de vocês todos juntos, ó. Ou vão dizer que não estão juntos aqui? Cadê a fotinha? Tá aqui, ó. Todos vocês juntos na fotinha. Não dá pra negar, tá aqui, ó. Vocês todos juntos aqui na fotinha. E aí, vai fazer o quê? André Moura do lado de cá e Alessandro Vieira do outro lado. Carlito, você tá imputando algum crime? Não tô imputando crime nenhum.
Eu só estou dizendo para vocês que, no mínimo, fica complicada a situação do Alessandro Vieira, estando do lado de alguém que ele, por vezes, disse que era criminoso, que deveria estar do lado, deveria estar dentro da cadeia, em uma cela e não disputando a política. E aí agora, simplesmente, ele faz de conta que nada aconteceu, vida que segue, o governador escolheu, eu não concordo, mas estamos juntos, e não é assim que funciona. Eu ia fazer um vídeo no meu Instagram, inclusive, hoje, perguntando se o Alessandro Vieira também iria convocar o André Moura, já que o André Moura teria ligado para conseguir tirar da cadeia, conseguir votos para tirar da cadeia o Rodrigo Bacelar, mas nem precisou. A própria grande mídia já fez o trabalho que eu estou tentando denunciar há um certo tempo, tá certo? Compartilhe esse vídeo se você puder aqui na Revista Fórum, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Queria pedir a vocês que colaborassem com o nosso trabalho aqui para que a gente continuasse trazendo informações importantes para vocês. O cenário da política brasileira está passando por algumas mudanças, mais uma vez o povo na rua, importante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. E é isso, meu amigo e minha amiga. Grande abraço, mais uma semana se iniciando, deixa aqui o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!